Pois bem, cá estamos novamente para tratar de mais um assunto polêmico. E o assunto de hoje é referente ao novo nascimento. Disse Jesus: necessário vos é nascer de novo. A pergunta que se levanta é: como podemos ter certeza que nós já nascemos de novo? A resposta é simples, ela se encontra no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 6. Disse Jesus: o que é nascido da carne é apenas carne, mas o que nasce do Espírito se torna um Espírito. Em outras palavras, o que é nascido da carne se reconhece apenas como homem, mas o que nasce do Espírito passa a se reconhecer através do Espírito, pois foi o Espírito que se fez carne. Diz no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, que foi o Verbo que se fez carne. E a partir de então, o Verbo passou a se reconhecer como homem. É necessário que o Verbo passe a se reconhecer através do Espírito. Nisso se constitui nascer de novo. Deus se fez primeiramente carne. Agora Deus precisa se tornar um espírito desperto na carne. Repito, o que é nascido da carne se reconhece como homem, mas o que nasce do Espírito passa a se reconhecer através do Espírito que se encontra na carne. Nisto você poderá ter certeza se você já nasceu do Espírito. Se você já se reconhece através da pessoa de Deus, então você já nasceu de novo. Do contrário, você ainda se encontra dormindo na carne. Quer que eu prove? Sim, é claro que eu vou provar. É exatamente por isso que eu estou fazendo este vídeo, para de alguma forma te ajudar a se aproximar um pouco mais da realidade espiritual de Cristo. Veja por você mesmo que consta no livro de 1 Samuel, capítulo 10, versículo 6, aonde o profeta Samuel fez a seguinte afirmação a Saul: e o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizará com eles, e serás transformado em outro homem. Quando você vier a nascer de novo, você será transformado em outro homem, porque o Espírito de Deus irá se apoderar da sua pessoa. Foi exatamente isso que aconteceu com Jesus. No livro de Efésios, capítulo 2, versículos 15 a 18, diz: na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem. Quando se nasce de novo, o natural e o espiritual se unem para gerar um novo homem. Preste atenção, meu querido amigo. É exatamente isso que deve acontecer com cada um de nós. Repito, livro de 1 Samuel, capítulo 10, versículo 6. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizará com eles, e será transformado em outro homem. Quando você vier a nascer de novo, você será transformado em outro homem. O natural e o espiritual irão se unir, irão dar vida a um novo ser. Porque primeiro o Verbo se fez carne. Quando o Verbo se tornar espírito, Deus estará desperto através de você. Pois este é o templo do Deus Altíssimo, aguardando o despertar do Criador. Preste atenção, meu amigo, mais uma vez, foi exatamente isso que aconteceu com o apóstolo Paulo. No livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20, disse Paulo: fui crucificado com Cristo, e assim já não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Cristo é o novo homem, desperto através deste corpo. Saulo de Tarso já não existia mais. Era Cristo que estava reinando através de Paulo. Por isso disse Paulo: nós, porém, temos a mente de Cristo. Como eles obtiveram a mente de Cristo? Através do novo nascimento. Através do novo nascimento já não existia mais Saulo de Tarso, e sim um novo ser, um novo homem, que havia despertado através da carne. Prova disso aqui no livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13, disse Samuel: Samuel apanhou um chifre que estava repleto do melhor azeite e ungiu exatamente o rei Davi na presença dos seus irmãos. E a partir daquele dia, veja bem, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Já não era mais Davi que estava vivo, era um novo ser, um novo homem. Ele havia passado pela transformação do novo eu. O Senhor havia tomado posse do corpo do homem Davi.
E a partir daquele momento, repito, já não era mais Davi que estava vivo, mas sim o Espírito de Cristo, o Espírito do Deus Altíssimo, que havia despertado na carne. Prova disso é que no livro de 1 Samuel, capítulo 11, versículo 6, diz: assim que Saul tomou conhecimento do que se passava, o Espírito de Deus assumiu o absoluto controle da sua pessoa. Quando você vier a nascer de novo, Deus tomará posse da sua pessoa, do seu ser. Ele tomou posse, ele assumiu o absoluto controle da vida de Saul. Assim como havia assumido o absoluto controle também da pessoa de Jesus, como de todos os profetas e de todos os apóstolos. Por isso disse Paulo: já não sou mais eu quem vive, mas é Deus que estava vivendo através dele. Repito, assim que Saul tomou conhecimento do que se passava, o mesmo ocorrerá com você quando você vier a nascer de novo. Então o Espírito de Deus irá assumir o absoluto controle da sua vida. Por isso disse: profetizará com eles e serás transformado em outro homem. Por isso Jesus, ele fez dos dois um novo homem. Sim, na sua própria carne. Por isso disse Jesus que é necessário que quem quer vir após ele, tome a sua cruz e faça exatamente o mesmo. O Mestre nos ensinou como a nascer de novo, crucificando a mentalidade da carne para a mente de Cristo despertar em seu lugar. Neste caso, haverá uma união entre o natural e o espiritual. Quando o espírito despertar na carne, a carne e o espírito irão se tornar um só. Por isso, no livro de Juízes, capítulo 14, versículo 6, diz: foi então que o Espírito do Senhor se apoderou de Sansão, e ele, sem nada nas mãos, rasgou o leão no meio. O Espírito de Deus se apoderou de Sansão. Sansão não possuía poder algum. O poder pertencia a este Espírito, que havia se apoderado dele. Assim, o mesmo aconteceu com os apóstolos. Veja o que consta no livro de Atos, capítulo 3, versículo 12. Vendo isto, Pedro lhes disse: israelitas, por que vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar pelo nosso próprio poder ou piedade? Não era pelo poder de Paulo ou pelo poder de Pedro que eles estavam realizando milagres. Era pelo poder do Espírito, pois o Espírito de Deus havia se apoderado deles e eles haviam sido transformados em outro homem. Este novo homem é Deus em manifestação, é Deus desperto através da carne. Repito, o primeiro estado de Deus neste lugar é de carne, pois o Verbo se fez primeiramente apenas carne. Depois é necessário que o Verbo se torne espírito. Nisso se constitui o primeiro Adão e o último Adão. O primeiro Adão foi feito alma vivente, ou seja, apenas carne. O último Adão, no entanto, espírito vivificante. Estes dois Adão são símbolo da pessoa de Deus, pois foi o Verbo que se fez carne. Preste atenção, meu amigo. No livro de Zacarias, capítulo 7, versículo 12, diz: endureceram o coração e se negaram a ouvir a minha lei, disse o Senhor Deus. As palavras que o Senhor dos Exércitos havia falado pelo seu Espírito, por intermédio dos antigos profetas. Quem estava falando era o Espírito de Deus, através dos antigos profetas, pois este Espírito de Deus havia se apoderado de todos eles. Então já não era mais eles que estavam falando, mas sim Deus através deles. Por isso disse Paulo: já não vivo mais eu, mas é Deus que vive em mim. Quando o Espírito de Deus se apossou do apóstolo Paulo, já não era mais ele que estava vivo. Nisso se constitui nascer de novo, se tornar um novo ser, fazer dos dois um só. Por isso, no livro de Isaías, capítulo 11, versículo 2, disse o profeta acerca do homem Jesus: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito que traz conselho e poder. Quando o Espírito viesse sobre o homem Jesus, ele seria revestido de poder e de sabedoria. E isto aconteceu aos 30 anos, quando o homem Jesus saiu do batismo lá nas águas. Eis que os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo sobre ele. A partir daquele momento, o Espírito de Deus se apoderou
do homem Jesus. E já não era mais Jesus de Nazaré que estava vivo, e sim o próprio Deus, através dele. Por isso, a partir daquele momento, ele passou a se chamar Jesus o Cristo, ou seja, o próprio Verbo de Deus desperto na carne. Por isso, no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Você só será revestido de poder, de autoridade para realizar milagres e prodígios, uma vez que o Espírito de Deus se apoderar da sua pessoa, através do novo nascimento, tal como aconteceu com os profetas, com Jesus e com os apóstolos. Disse Jesus que é necessário que isso venha acontecer com cada um de nós. Necessário vos é nascer de novo. Necessário é que o Espírito de Deus venha sobre você, que o Espírito de Deus tome posse do seu corpo, porque este corpo não pertence a você. Este é o templo do Deus Altíssimo. Deus está apenas aguardando o despertar da sua verdadeira identidade através deste corpo. Por isso deve ser removido o ego e ser estabelecido exatamente a mente de Cristo em seu lugar. Para encerrar, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 10, diz: não crês tu que eu estou no Pai? Disse Jesus, e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as suas obras. Quem estava realizando as obras através do homem Jesus era o Espírito de Deus, o qual havia tomado posse exatamente do seu ser. Já não era mais Jesus que estava vivo, e sim Deus. Por isso Jesus nunca negou que ele e Deus eram um só, pois a partir do momento que este havia nascido de novo, já não era mais apenas a carne, já não era mais apenas o Verbo, mas era apenas Deus, sim, agindo através dele. Repito, foi o Verbo que se fez carne. Eu e você somos a carne de Deus em manifestação, aguardando o despertar do Espírito, para tomarmos posse da nossa verdadeira identidade. O próprio Deus aguardando o reconhecimento do Espírito através da carne, pois a carne é Deus em manifestação. Repito, o Verbo se fez carne, agora o Verbo precisa se tornar Espírito através do novo nascimento. Quando isto acontecer, já não será mais você que estará vivo, e sim Deus através da carne. Está dado o recado? Um abraço a todos. Até o próximo vídeo.